Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das maiores questões da vida, a busca por um propósito. Para isso, vamos explorar o que filósofos, coaches e até empreendedores têm a dizer sobre como encontrar o nosso caminho. Essa pergunta, nossa, ela pode ser paralisante, né? Em um mundo com tantas opções, em vez de clareza, ela muitas vezes traz ansiedade. Parece que a gente está sempre com medo de escolher a porta errada. Pois é. E se a gente estivesse olhando para isso do jeito errado? Vamos dar uma olhada em algumas ideias bem poderosas que mudam o foco. A ideia não é mais uma caça ao tesouro externa, mas sim uma jornada de descoberta para dentro. Para começar, vamos entender a tal da crise de propósito. O professor Clóvis de Barros Filho tem uma visão bem interessante. Ele diz que essa sensação de estar perdido vem, na verdade, de ter escolhas demais. Olha que sacada genial! O propósito aqui não é visto como um troféu lá no final, mas como uma ferramenta para simplificar a vida. É como ter um destino no GPS. A partir do momento que você define para onde quer ir, todos os outros caminhos que não te levam lá, bom, eles simplesmente somem do mapa. E é isso. A vida deixa de ser aquele oceano de possibilidades que dá até vertigem e se torna um caminho mais claro, mais vivível. Isso alivia demais aquela ansiedade de ter que escolher o tempo todo. Mas ok, se o propósito é esse filtro, como é que a gente encontra essa direção? E é aí que entra a perspectiva do filósofo Guilherme Freire. Ele conecta a ideia de propósito a um conceito bem antigo, a vocação. Sabe, aquela ideia de um chamado? Ele argumenta que esse chamado muitas vezes está ali, quietinho, mas é abafado pelo barulho da cultura e até pelo nosso próprio auto-engano. Então, o primeiro passo, segundo ele, é olhar para dentro, com sinceridade total. E esse quadro aqui ilustra bem o tamanho do desafio, né? De um lado, essa busca sincera por verdade, por virtude, e do outro, uma cultura que muitas vezes diz que tudo é relativo e que o mais importante é o prazer imediato. É um verdadeiro cabo de guerra. Bom, e tudo isso nos leva a um ponto que, olha, é a virada de chave. Quem traz essa ideia com muita força é o Master Coach Paulo Vieira. Ele diz que, no fundo, a busca por propósito é, na verdade, uma busca por identidade. Para explicar isso, ele usa essa imagem da pirâmide do valor que é sensacional. A base de tudo, a fonte de onde vem todo o valor verdadeiro é o ser. É a nossa identidade. Quem a gente é. E tá aí o ponto crucial. Se essa base, o ser, não está sólida, a pessoa começa a tentar construir o seu valor em cima do fazer, ou, pior ainda, no ter. A nossa sociedade, infelizmente, empurra a gente para essa inversão o tempo todo. A gente valoriza as pessoas pelo que elas têm ou fazem, e não por quem são. O resultado? Uma corrida sem fim por validação externa, porque a fundação interna está frágil. O Vieira sugere que a nossa verdadeira identidade é como uma impressão digital, única. Só que ao longo da vida ela vai sendo coberta por camadas de críticas, de medos, de rejeições. À medida que a gente vai limpando essas camadas e restaurando quem a gente é de verdade, o propósito não é encontrado, ele simplesmente aparece. Ele flui naturalmente. Ok, tudo isso parece fazer muito sentido. Mas e na prática? Como é que a gente transforma essa identidade em ação? Aí entra o empreendedor Joel J. com uma aplicação bem direta. Ele conta que passou anos e anos se fazendo essa pergunta: qual é o meu propósito? E isso só levava à frustração e, no fim das contas, a ele tentar copiar a resposta dos outros. A grande virada aconteceu quando ele mudou a pergunta. Em vez de qual é o meu propósito, ele começou a perguntar: quem sou eu? Isso mudou tudo. O propósito dele passou a ser simplesmente ser ele mesmo e oferecer isso para o mundo. E essa frase dele é matadora. É um insight poderoso, principalmente para quem tem essa veia empreendedora. O valor e, por consequência, o dinheiro não aparece do nada. Ele é criado quando a gente resolve o problema de alguém. E para descobrir o problema que cada um de nós nasceu para resolver, as pistas estão todas dentro da nossa própria identidade. É só olhar. O que você melhora quase sem esforço? Pelo que você tem uma curiosidade que não acaba nunca? No que você realmente é bom? As respostas estão aí. Percebe como tudo se encaixa? Da filosofia profunda aos negócios, todas essas perspectivas estão, no fim das contas, apontando para a mesma sabedoria. E essa sabedoria não é nova, não. É milenar. É o princípio que estava lá, gravado na entrada do oráculo de Delfos. A jornada para o propósito é, antes de mais nada, uma jornada de autoconhecimento.
Então, a grande conclusão é essa. Propósito não é uma coisa que se acha debaixo de uma pedra ou no final do arco-íris. É algo que flui, que nasce de quem a gente é. Entender a própria identidade é a fundação. Quando se sabe quem se é, o que se deve fazer, fica muito, mas muito mais claro. E essa pergunta final, talvez, seja a pista mais poderosa de todas. Ela aponta diretamente para o coração de quem a gente é e para o valor único que só a gente pode oferecer para o mundo. Pensa nisso.